Lucas capítulo 3, verso 1. Diz assim, só 1 e o 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconídes, e Lisânias, governante de Abilene. Talvez na sua Bíblia seja tetrarca, em vez de governante. O que era um tetrarca? Lembra lá do 1994? É tetra, literalmente. É uma terra dividida em 4 partes, então este rei, ele governava uma, né? Era um pequeno reizinho ali. Verso 2. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi esse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Só até aí, tá bom. O restante eu leio depois. Perceba que o texto ele cita 7 pessoas de suma importância. Entre reis, governadores, sumo sacerdote. E então mesmo diante de tantas pessoas poderosas, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a João. E onde João estava? No deserto. O que João tinha de importante? Qual o papel social importante que João tinha? Nenhum. João governava alguma coisa? Nada. Vivia no deserto. E justamente no deserto diz a Escritura que a palavra do Senhor vai a ele. Justamente para mostrar esse contraste entre os poderosos e a humildade daqueles que buscam a Deus com o coração correto. Então nós vemos essa junção. João, ele era totalmente atípico aos seus contemporâneos. Lembra o Homem das Cavernas? Talvez você já viu em algum filme, livro, coisa parecida. João era mais ou menos aquele estilo. Ele era totalmente diferente das pessoas de sua época. Primeiro, a sua alimentação era diferente. Enquanto os governantes, os sacerdotes comiam do bom e do melhor, a alimentação de João Batista, gafanhoto e mel silvestre. Não era nem sá, gafanhoto. As vestes de João, não eram aquelas vestes talares todas bonitas como os sacerdotes tinham. Diz a Escritura que ele se vestia de pelo de camelo. E a sua pregação era muito mais diferente ainda do que os sacerdotes daquela época. Então, com base nisso aqui, eu quero passar 3 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro, a fé cristã é algo histórico. Eu poderia colocar também, a fé cristã é algo lógico. Esses líderes aos quais nós lemos os nomes, eles demonstravam de fato o poder da sociedade atual. Tudo estava ali. 7 homens poderosos são citados em apenas 2 versículos. E além disso, cita o sumo sacerdote da época, que era Caifás. O sumo sacerdote era o sacerdote principal do templo. E Deus falava com quem? Era com o sumo sacerdote. Pastor, por que é importante a Escritura dar essa quantia de nome? Governantes, sacerdotes, para que eu e você, de fato, venhamos a, se necessário for, pesquisar para ver se isso é verdade ou não. A fé cristã, ela é algo histórico. Nós podemos averiguar, assim como qualquer outra pessoa. Então, esses reis e imperadores, o nome deles está aqui justamente com esse objetivo, para que a fé cristã seja algo palpável, que está ao alcance de qualquer um. Por que é importante? Imagina o seguinte, se eu falo apenas assim, olha, eu lembro que nosso país teve um presidente chamado Fernando. É verdade? Claro que é. Mas ainda fica meio ambíguo. Qual Fernando? O Collor ou o Henrique? A Bíblia já não deixa essas brechas. Todos os governantes, todos os nomes, imperadores e reis, para que você possa, de forma bíblica ou também acompanhando a história secular, testificar que este livro, de fato, ele é histórico, bíblico e é um livro divino. O cristianismo é uma das únicas religiões. Uma das únicas não, a única. O cristianismo é a única religião que você pode averiguar. Este é o motivo, porque eu, por exemplo, não sigo o Islã. Por quê? O Islã fala que Maomé teve uma visão na cúpula da rocha. Quem estava com ele? Ninguém. Quem pode testificar? Apenas ele. Os Mormons seguem pelo mesmo caminho. Joseph Smith teve uma visão do anjo Moroni, a qual entregou a eles os mandamentos. Quem pode testificar? Ninguém, apenas ele.
Os adventistas do sétimo dia, a mesma coisa. Ellen White teve uma visão de que um dia ela viu o quarto mandamento destacado. Quem estava ali para comprovar? Só ela. O cristianismo, todos nós podemos averiguar sobre os seus fatos, se são verídicos ou não. A fé cristã, ela é diferente porque se você acompanhar historiadores ímpios, como por exemplo, Flávio Josefo, ímpio no sentido de não ser cristão, Flávio Josefo era judeu. O judeu detestava os cristãos. E esse historiador, Flávio Josefo, ele tem até um livro chamado A História dos Hebreus, é um calhamaço bem grande. Ele, sendo judeu, esperando o Messias até hoje, ele diz que, de fato, houve um Jesus que morreu crucificado e que os seus discípulos depois saíram espalhando a fake news da época de que ele ressuscitou. Mas consegue perceber que eles não conseguem esconder. Eles podem não crer em Jesus Cristo como Deus, mas o fato histórico é inegável. Inegável. Até um ateu. Se ele for um ateu honesto nas suas pesquisas, ele não tem como negar. A verdadeira fé, ela não é uma junção de ideias. A verdadeira fé cristã, ela está baseada num fato. Qual fato? Domingo, sexta-feira, o carpinteiro de Nazaré foi morto, crucificado diante dos olhos de várias pessoas. Mas este mesmo carpinteiro que foi crucificado foi visto 3 dias depois, de pé, conversando, e pessoas tocavam em suas feridas, tocavam ao seu lado. E essas pessoas que testificaram, que foram testemunhas oculares, é o que diz a palavra de Deus. O que é uma testemunha ocular? É aquela que viu algum fato. Elas, diante da morte, não negavam aquilo que elas viram. Quem realmente, meu irmão, entrega a sua vida por conta de uma mentira se ele tivesse inventado? Normalmente, via de regra, as pessoas mentem com qual objetivo? De se livrar de coisas ruins. Se esses homens inventaram uma mentira, a mentira que eles inventaram apenas os prejudicou. Não só prejudicou, eles perderam seus parentes, seus filhos, esposas, e perderam a própria vida. Então a fé cristã é algo histórico, que eu e você podemos pesquisar como qualquer outro. Tem um filme, eu aconselho você a assistir, chamado Em Defesa de Cristo. E ele fala a história de um jornalista ateu, que de repente a sua mulher se converte. E ele fica louco da vida. Então ele começa a verificar, a estudar, a pesquisar sobre o cristianismo, gasta 2 anos de sua vida estudando a respeito do cristianismo para mostrar para sua esposa de que, olha, a sua fé não passa de uma fábula. Que palhaçada é essa? Que um peixe engoliu um homem. Depois de 2 anos de esforços e estudos, ele chega à conclusão: a fé cristã é verdadeira, não tem como negar. E se converte também. E este filme é baseado em fatos. Excelente filme. Agora, repare que os poderosos, eles não receberam a revelação de Deus. Porque, via de regra, os poderosos ali daquela época eram inimigos da fé cristã. Líderes poderosos e um sumo sacerdote. E lembre-se, não era um sumo sacerdote de Satanás, não. Era a religião instituída por Deus, o sumo sacerdote instituído por Deus. E, via de regra, era este homem que ouvia de Deus e transmitia ao povo as verdades divinas. Então, mesmo diante de tantas autoridades e de um líder religioso ao qual Deus instituiu, a Escritura diz que Deus, ele não usa esses homens porque a religião a qual Deus tinha criado começou a se tornar obsoleta e, principalmente, mentirosa. Apenas aparência. Então, por conta disso, Deus se revela a João lá no deserto. Hoje não é muito diferente. Em relação ao cristianismo, não é muito diferente. Olhe para o ministério de Jesus Cristo. A grande ênfase, a tônica do ministério de Jesus Cristo, quando ele criticava os falsos, ele não criticava os falsos das outras religiões. Reparou? Ele não está lá, o espiritismo é do capeta, isso aqui é errado. Não. Você percebeu que a tônica de Jesus Cristo, de sua crítica, era contra os falsos religiosos. De qual religião? Da religião que um dia foi verdadeira. Foi isso que ele fez durante todo o seu ministério. E João Batista é apenas mais um de tantos exemplos de que o falso cristianismo deve ser combatido com toda a nossa força.
Ele é um exemplo de que nós não podemos deixar falsos homens pegarem este livro ao qual Deus escreveu e saírem propagando mentiras a todo custo. Não. A Bíblia diz que esses homens eles devem ser combatidos. Nós vemos esse exemplo em Jesus Cristo, vemos esse exemplo aqui em João Batista e vemos em toda a Escritura. Você vê Paulo, de forma taxativa, falando contra os falsos profetas. Você vê Pedro falando, você vê Judas falando. Acho que eu coloquei ali, põe os versículos aí, por favor, Miguel. Olha como que Pedro é incisivo. Pode pôr os outros, pode pôr os 3. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram os falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Não é o que nós vemos hoje? Falsos homens introduzidos no meio da igreja de Deus e de forma dissimulada, sorrateira, mentirosa, falaciosa, colocando heresias, mentiras. Daí você está, pastor, por que toda vez o senhor fala de pastora e de apóstolo? Será que não é por causa disso? Falsos homens que dissimuladamente, disfarçadamente, introduzem heresias. 2 Timóteo, olha o que Paulo vai dizer, tem ali, né? 2 Timóteo 4:3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem não vai suportar a sã doutrina? A igreja. A falsa igreja. A pseudo-igreja. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vai chegar um tempo, Paulo está dizendo, que aqueles que se dizem igreja vão se reunir, mas não vão querer ouvir o evangelho. Não vão querer ser confrontados, mas vão querer ouvir coisas boas, como diz Jeremias. Não profetizes para nós aquilo que é reto. Antes profetizai-nos ilusões. Não é isso que o povo gosta? Não gosta de ser confrontado, gosta de ser bajulado, ainda que seja com uma vida toda torta no pecado. O que eles gostam de ver é, você é raridade, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Judas, capítulo 1, verso 18, só tem um capítulo, a Epístola de Judas. Se você ler este único capítulo da Epístola de Judas antes de Apocalipse, você vai ver que é o capítulo todo destruindo, combatendo com todas as forças os falsos profetas. No verso 18 diz assim: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Se esses homens pregaram esta mensagem, por que eu, apenas um servente na obra de Deus, pregaria algo diferente do que eles pregaram? Eu não posso. Eu preciso segui-los. Pastor, pregue sobre o amor, coisa que eu ouço constantemente. Eu tenho um vídeo lá no Instagram que chama O Evangelho de David Leonardo e Priscila Alcântara. Faz tempo, até hoje me xingam por conta do vídeo. E o que eu ouço constantemente é, pregue sobre o amor, em vez de ficar dividindo o povo. Então eles falariam a mesma coisa para Jesus. Jesus, para criticar os fariseus, deixa eles lá, né? Querendo ou não, vai se intrometer. Você imagina eles chegando para João Batista, João Batista, deixa Herodes pegar a irmã lá a cunhada dele, qual o problema? Não critica, não fale essas coisas. Eu recebo constantemente críticas. Eu sei que, por vezes, falta de sabedoria de minha parte, de abordar temas que são difíceis, só que às vezes falta uma maturidade, então é uma brincadeira em uma hora que não devia se brincar. Eu sei que às vezes é por conta de falha minha, essas vezes que me resta é me arrepender e mudar, não tem como. Mas constantemente eu ouço repreensões, críticas, por conta de pregar isso daqui, que Jesus Cristo e os apóstolos constantemente pregavam. Essa semana, mais uma vez, me bloquearam, claro, né? Quase toda semana, né? Ou é numa rede social ou na outra. Por conta de denúncia. E o cara que me denunciou ainda mandou mensagem para mim no privado ainda. Filho capiroto, né? E um homossexual dizendo assim para mim: o homossexualismo não é pecado.
Pare de falar essas coisas. Você precisa se calar. Não fale. E então, eu disse a ele: amigo, se o que eu estou falando não é pecado, então eu estou mentindo. Por que motivo você está preocupado com a opinião de um mentiroso? Ignore-me. Esqueça e siga a sua vida. Mas é claro, no fundo, eles sabem dos seus erros. Claro que sabem. Se não é pecado, por que ele vai ficar ofendido? Mas todo aquele que vive no pecado sabe. Outra coisa que eu ouço constantemente é a seguinte: pare de falar sobre política. Fale sobre o evangelho. Esses dias um rapaz perguntou assim para mim: você consegue ver o evangelho em esquerda ou direita? Como se fosse algo, caixinhas separadas. Uma coisa é você pregar a palavra de Deus. Outra coisa é você falar sobre política. São dois assuntos diferentes. Não, não são. Ele disse para mim: você consegue ver a diferença? Você consegue ver o evangelho nessas polarizações entre esquerda e direita? Eu sim, principalmente na esquerda. E ele me retrucou: onde? Eu disse: olha, vocês, esquerdistas, comunistas, vocês são a favor do aborto, não é? Sim, somos. A minha escritura diz: não matarás. Como não há associação? Vocês são a favor do casamento homoafetivo, da promiscuidade, de não se ter um parceiro fixo, até ter rodízio com o consentimento do outro. Vocês são a favor dessas coisas. A minha escritura, ela diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Não adulterarás, diz a palavra do Senhor. Vocês são a favor da invasão de propriedade privada, porque está sem função social? A minha Bíblia diz: não roubarás. Como? Como eu não vou falar contra? Pregar o evangelho e pregar contra a esquerda é a mesma coisa? Essas coisas são inseparáveis. Mas os pastores de hoje, eles não tocam nesses assuntos. Talvez por dois motivos. Primeiro, talvez seja o maior deles, ignorância. Realmente não sabem. Assim como eu, durante muito tempo, não soube. Então não fala. Mas também tem um segundo motivo. Medo. Medo. Os irmãos já perguntaram: pastor, o senhor não tem medo dessas coisas aí? Tem. Finge que não tem, mas tem. Ameaças de morte? Várias. Até a minha esposa já ameaçaram. Várias. Eu digo lá: você é macho e atrás do celular, mas por dentro: Deus me livre. Precisa? Coragem. Agora, mas se nós alcançamos o conhecimento daquilo que é verdadeiro, e nós não difundimos, não propagamos esse conhecimento, ora, para que serve o Senhor ter tirado a venda dos nossos olhos? Hoje de manhã estudávamos aqui sobre o mito da caverna, do livro A República, de Platão. E o mito da caverna fala justamente disso: homens que viviam em trevas, numa caverna, e de repente um é pinçado para o lado de fora, consegue fugir, e então ele vê a luz, ele consegue perceber que, não, a vida não é como eu via lá dentro. A vida é totalmente diferente. E ali a saída da caverna simbolizando a questão de sabedoria, de aprender, de crescer no conhecimento. E então ele fica na dúvida: calma aí, já que agora eu vi a luz, eu não posso deixar os meus companheiros nas trevas, eu preciso voltar. Eu preciso mostrar a eles a verdade. Este é o embate de Platão, citando ali Sócrates. E então o que ele faz? Ele volta. É duramente criticado e morto. Os filósofos dizem que Platão lhe faz uma alusão a Sócrates, que Sócrates de fato morreu por conta disso. É o risco. Por conta disso, vamos fazer o quê? Vamos deixar de falar a verdade? De forma alguma. João Batista, ele é um símbolo do confronto ao falso cristianismo. Confronto. Lucas, ele vai citar Caifás, o sumo sacerdote. Daí você faz só um remember. Caifás era o sumo sacerdote. Você lembra quem era o pai de João Batista? No capítulo 2 diz: o pai de João Batista era Zacarias. O anjo aparece a Zacarias quando Zacarias estava onde? No templo. Fazendo o quê? Oferecendo sacrifício. Por quê?
Porque Zacarias era sacerdote. E aqui nessa época, o sacerdote, ele era algo que vinha de família. Você não tinha escolha. Ah, eu sou pastor. Nasceu meu filho? Ah, o pai estava pensando em ser tal coisa. Não vai ser nada, vai ser pastor. Era dessa forma. O sacerdote, ele era comissionado por família. Ah, mas eu não tenho habilidade para falar. Não importa, sacerdote. Se o pai de João Batista era sacerdote, João Batista era o quê? Sacerdote. Só que mesmo assim, este sacerdote que deveria estar no templo, vestindo as melhores roupas, comendo da melhor comida, ele vem como uma antítese à sua época. No deserto, vestido de pelo de camelo, comendo um gafanhoto para mostrar: vocês estragaram a religião verdadeira. É necessário que vocês tenham um choque de realidade. Tem um choque. A vida de João era um protesto à falsa religião daquele tempo. Então que história que é essa? Que não podemos falar contra. Você sabe de onde vem o nosso nome protestante? Adivinha? Já a criançada aprendeu o quê? Qual o radical protestante? Protestar, meu Deus! E como assim eu não posso protestar? Que outros estão fazendo que é errado? Devemos fazer isso. Mateus capítulo 23, verso 13. Põe, por favor, Miguel. Mateus capítulo 23, verso 13, vai dizer assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E você acha que eu sou ruim, né? Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Por que é importante confrontar o falso ensino? Porque a falsa religião mata, condena. O falso pastor conduz pessoas ao inferno. E como? Deixaremos esses falsos homens conduzirem milhares para o inferno? E ficarmos de braços cruzados? Porque o Senhor nos alcançou com a sua graça, então o resto que se exploda? Isso é um absurdo, não faremos isso. Em Mateus 23, vai dizer que, olha, vocês que se assentam na cadeira de Moisés, eram esses homens que Deus havia escolhido, que estavam guiando o povo pelo caminho errado. Segundo princípio, Deus fala fora do círculo dos amantes do poder. O Senhor fala fora do círculo dos amantes do poder. Em que sentido? Tibério César, que nós lemos aqui, estava sentado no trono de Roma. Pilatos governando a Judéia, Caifás na cadeira de Moisés. Estes poderosos, Deus não fala com eles, mas vai ao deserto falar com João Batista. Não foi a capital, não foi a Jerusalém. Nada contra, isso que eu posso pensar. Tá vendo, pastor? Então a igreja boa é do interior. Claro que não. Nada contra a igreja da capital. O problema é quando queremos estar na capital por amor ao poder e não por vocação, por ordem divina. Deus usa os poderosos? Usa. Constantemente nós vemos a Escritura. Mas Ele não usa homens que amam o poder, porque tem uma grande diferença. Usar poderosos e homens que amam o poder. Por quê? Porque quem ama o poder, meu irmão, faz qualquer coisa para se manter no poder e para obter o poder. Isso seja na igreja ou no mundo também. Secularmente, não é assim que nós vemos? Políticos matam a outros que estão ameaçando concorrer com ele. Platão, na República, ele vai dizer assim: a verdade é esta: a cidade onde os que devem mandar são os menos apressados na busca do poder é mais bem governada e a menos sujeita à sedição. Ou seja, onde os homens não buscam o poder, ali vai ter um governo melhor. Porque a recíproca é verdadeira. Pessoas que são sedentas pelo poder, nessa época de pandemia, fecham supermercados, porque diz que nos supermercados há algumas coisas que não são essenciais. Nos proíbem de sair depois das 8 horas da noite. Por quê? Porque tem sede pelo poder. Agora, se na igreja o pastor está preocupado com a manutenção do poder, com a arrecadação da igreja, ele não vai conseguir ser fiel à pregação, de forma alguma. Se a preocupação dele é, vai ter dinheiro para amanhã, ou se ele quer continuar no poder, quando os irmãos errarem, ele não vai ter peito nem coragem o suficiente para condenar.
Eu sei que o falso pastor, ele diz que ele prega o amor, mas não é. Ele ama, é o poder. Um exemplo que nós vemos é que Pilatos. A Escritura vai falar sobre Pilatos. Pilatos está diante de Jesus e Pilatos pergunta para ele, diz assim, Pilatos pergunta a Jesus assim: o que é a verdade? Num diálogo que ele tem com Jesus Cristo. A mulher deste homem, ela tem um sonho e adverte o seu marido, dizendo: não se meta com esse justo. Eu tive um sonho esta noite. Ele sabia que Jesus Cristo foi entregue por inveja, porque ele declara, ele mesmo diz, não há crime nenhum nele. Isso sai da boca dele. Quando Jesus diz que ele é Deus, Pilatos fica muito mais amedrontado ainda. Diante de tudo isso, de todas essas verdades que ele foi testemunha, o que ele faz? Decide fazer a vontade do povo e não fazer aquilo que é correto. Assim também são os falsos pastores. Eles estão preocupados mais em fazer a vontade do povo, aquilo que agrada as pessoas, do que em ser verdadeiro com a Escritura. Caifás segue o mesmo caminho. Caifás é o sumo sacerdote. Ele quem rasga suas vestes, né, quase igual eu no começo do culto, né, rasga as vestes e entrega a Jesus Cristo por inveja. Por inveja. Ele sabia. No fundo, ele sabia. A motivação ao qual eu estou entregando é esta daqui. Em Lucas, capítulo 3, verso 19, põe ele, por favor, Miguel. Lucas 3, 19, diz assim: mas Herodes, tetrarca, sendo repreendido, até grifado, né? Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por quem? Por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, o cara furou o olho do irmão. Só isso. Mas Herodes, tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas essas a de lançar João no cárcere. É difícil entender? Herodes sendo repreendido. Precisa explicar o que é ser repreendido? Só que os pastores não conseguem entender que há horas que a repreensão ela é necessária, benéfica para a pessoa e benéfica para a igreja. Só que eles não fazem. Olha um exemplo. Um pastor que conta piada, vai entender quem é. Uma vez ele estava num programa de TV e ali estavam várias pessoas. E o que a mídia tenta fazer? Tenta sempre emparedar o cara, com certeza. Para ver, e aí? Tá do lado de quem? E uma das pessoas que estavam nesse programa é a Tami. A Tami. Estava lá. Então, esta mulher transgênero perguntou para ele: pastor, o senhor me aceitaria em sua igreja? O cara vai ao programa de televisão, isso o cara fala não. Queima o filme dele, né? E a coragem para falar não. Mas ele, de uma forma muito engenhosa, sábio, entre aspas, respondeu assim: olha, eu tenho os meus valores aos quais eu não abro mão, mas eu te respeito. E esse jogo semântico proposital: eu tenho os meus valores aos quais eu não abro mão, mas, conjunção adversativa, eu te respeito. Você consegue perceber que com essa frase ele consegue agradar gregos e troianos? Ele conseguiu agradar os dois. Conseguiu agradar os crentes, eu tenho os meus valores e não abro mão. E conseguiu ficar bem depois com a comunidade LGBT. Mas eu respeito. Não, meu irmão, não respeitamos. Nós respeitamos aquilo que é moral. Aquilo que é imoral não se respeita. Imagine-se dizer isso para um pedófilo: olha, eu tenho os meus valores, não mudo, mas eu respeito. Você diria isso para um pedófilo? Respeitamos aquilo que é moral. Pergunta se essa moça, que não ouviu o evangelho, pergunta se essa moça, depois de dar um abraço em lágrimas nesse pastor, se ela mudou de atitude. Não mudou. Houve conversão? Não houve. Por quê? Porque o evangelho não foi pregado. Faltou coragem. Essa coragem aqui, que João Batista teve, perdeu a cabeça. Agora, não querem perder seguidores do Instagram,
conferências em que pregam. E quando falam alguma coisa, às vezes voltam atrás. Eu vi esses dias, acho que aquele pastor Rick Warren, que tem alguns livros bons. Ele, se eu não me engano, fez a oração na posse do socialista Obama. E ele falou algo a respeito, não sei se era contra o feminismo ou a comunidade LGBT. O povo caiu matando em cima dele. No outro dia ele já pediu desculpa. Gente, desculpa, né? Eu fui fiel à Bíblia. Me perdoa. Estou aqui retirando aquilo que eu fiz. Vulgarmente, o que falta é culhão. Coragem, como João Batista teve. Agora, olha o que diz Ezequiel, capítulo 3. Põe ele, por favor. Ezequiel, capítulo 3, verso 18. A palavra diz assim. Quando eu disser ao perverso, Deus dizendo, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, tu avisarás quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Por que tem que ser advertido? Para salvar a vida. E esse perverso morrer na sua iniquidade, o sangue dele eu irei requerer da sua mão. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou falando, o perverso vai morrer. Avise-o. Fale com ele. Se assim você não fizer, e este morrer na sua iniquidade, você vai ser cobrado. Porque você teve a oportunidade de falar e mesmo assim não disse. É difícil, meus irmãos, entender um texto desse. É difícil os pastores modernos olharem para esse texto e entender que o amor verdadeiro é aquele que confronta para o bem da pessoa. O amor verdadeiro não é aquele que vê uma pessoa indo para o abismo e dá um assobio. Vira. Não! Você está vendo alguém ir para o abismo. O que nos resta é com toda a nossa força levantarmos um brado dizendo, não! Saia daí, você vai morrer! Só que isso não é feito. E a consequência? Muitos de dentro da igreja estão caminhando para o penhasco do inferno. E terceiro, a mensagem ao arrependimento. Versículo 3, você pode acompanhar comigo? Lucas 3, versículo 3. Diz assim, João Batista, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tenta reparar, só nesses versículos nós vamos ler a tônica de João Batista. Percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ele vai estar Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. E o que é sinuoso se endireitarás, e os caminhos acidentados serão nivelados. Isso aqui é maravilhoso, eu vou explicar o significado disso aqui na próxima semana. Verso 6. E todos verão a salvação de Deus. Quando que todos verão? Depois do evangelho pregado, mas ele continua, verso 7. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele, raça de víboras, cobras! Quem vos induziu, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até essas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Repare a constância da mensagem. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. É disso que João vai falar. Este é o tema de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, põe por favor, 3:1. Vai dizer a mesma coisa a respeito de João Batista. Só que aqui escrito por Mateus. E olha a visão que Mateus tinha de João, se não é igual a de Lucas. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E dizia, o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tanto Mateus como Lucas, eles definem a tônica, o centro, a ênfase da mensagem de João, o resumo da mensagem de João Batista, qual era? Arrependimento. Mateus capítulo 4. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, qual a mensagem de Jesus Cristo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O resumo da pregação de João, de Jesus e dos apóstolos era arrependimento. Você consegue resumir para mim em uma frase a pregação dos pastores modernos? Eu posso dar duas sugestões.
Não julgueis. Deus é amor. Este é o resumo. É apenas disso que falam o tempo todo. Pastor, mas a Bíblia não diz não julgueis? Claro, dentro do contexto, devemos julgar. E Deus não é amor? Claro que é amor. E a prova disso foi a entrega de seu Filho por nós. Só que o amor verdadeiro é esse amor que mostra a verdade. É assim que funciona. Olha a diferença. Como os homens do Evangelho de hoje não tem nada a ver com os homens de Deus que pregavam o Evangelho no passado. Um servo de Deus chamado George Whitefield, ele pregava aos mineiros que trabalhavam naquelas minas de carvão. E historicamente o testemunho é que quando ele pregava o Evangelho, dava para ver o suco das lágrimas rasgando a face daqueles homens simples e sujos. E qual era a mensagem dele? Era a mensagem de João Batista. A mesma dele. A mesma de Paulo, a mesma de João, a mesma de Jesus Cristo. E se eles pregaram essa, eu não posso pregar uma mensagem diferente, a não ser esta daqui que eles pregaram. João enfatizava o arrependimento, porque ele sabia, sem arrependimento não há salvação. Agora, João, ele pregando isto, diz a Escritura que as pessoas de toda a circunvizinhança da Judéia iam ouvi-lo. Eu devia ter trazido o mapa, infelizmente não trouxe. Mas algumas distâncias ali, dá de 100 a 150 quilômetros de caminhada para se ouvir uma pregação. Daí você pergunta, pastor, mas como eram ali as instalações da igreja de João Batista? Ah, chegou ao culto? Faz um montinho de areia aí, junta um pouquinho. Quente o negócio. Ventilador? Mas nunca. Ou era o sol escaldante durante o dia, ou o frio congelante à noite. Pastor, e como que era a pregação deste homem, né? Ah, tinha que ser uma pregação que valia a pena aí. Você imagina você caminhar, alguns historiadores vão dizer que dependendo da família, dava 5 dias de caminhada. Para se ir ao culto. Para ouvir o quê? Raça de víboras. Cobras. Esta cobra, essa víbora que João faz uma alusão, é uma cobra que tem no deserto, que ela se esconde por baixo da areia, se camufla. Então o que ele está dizendo, vocês são cobras porque vocês se escondem de Deus e às vezes dentro da igreja. Essa era a mensagem que trazia conversão verdadeira. Leonard Ravenhill, ele vai dizer que se os pastores, se Jesus Cristo pregasse a mensagem que os pastores modernos pregam, ele jamais havia sido crucificado. Jamais teria sido crucificado. E é claro que se aplica a João Batista também. E no verso 9 vai dizer, olha, o machado está pronto à raiz, para mostrar, está posto à raiz, para mostrar que, olha, o evangelho é esse machado que às vezes vai cortar mesmo. A Bíblia diz que Festo, o governador, ouviu a mensagem do evangelho da boca de Paulo, e Festo ficou amedrontado. Você consegue imaginar? Pessoas saindo do culto temerosas, literalmente batendo os joelhos uns nos outros. Jonathan Edwards, ele pregou um sermão intitulado por Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pregou não, corrigir. Leu, não pregou. Ele leu um sermão que você tem acesso à internet hoje, acho que 9, 10 páginas. Jonathan Edwards, ele leu um sermão falando a respeito da ira de Deus. O testemunho depois dele ter lido. Por que ter lido? Porque na pregação você consegue colocar algumas ênfases e tal. Ele não, ele leu. Para mostrar que independentemente da personalidade, daquele que traz a mensagem, do tom de voz, assim como Apolo tinha, o mais importante é a mensagem. Então, historicamente é conhecido que depois daquele sermão, começou um avivamento nos Estados Unidos nunca visto antes. Por conta de um homem que pregou a verdade. A Escócia seguiu pelo mesmo caminho. Havia uma rainha chamada Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária. Olha o apelido que davam a ela. Por quê? Porque matava um monte de gente, ela mandava. Só que na Escócia havia um servo de Deus chamado John Knox. E essa mulher, apelidada por Maria Sanguinária, diz assim: eu prefiro ouvir o barulho dos canhões ingleses à pregação de John Knox.
Oh, a pregação dele me atormenta. Por quê? Porque ele me confronta. E no ano de 1558, onde Maria Tudor governava, John Knox escreveu um livro. Olha o nome do livro. O primeiro soar da trombeta contra o monstruoso governo das mulheres. É coragem ou não é? Coragem. Coragem. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega ali as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Um monge católico vê o erro da Igreja Católica. Então escreve essas 95 teses. E na época que Lutero escreveu, havia um dito papal, episcopal, que era assim: quando uma moeda no gasofilácio cai, uma alma do purgatório sai. A Igreja Católica arrancava o couro de todo mundo, amedrontando, dizendo: você precisa pagar, porque senão você não vai para o céu. E você achando que foi Edir Macedo que inventou essas coisas. É antiga. Ele apenas deu uma reformulada. Então Lutero, com essa coragem, que ele precisou ser escondido por um rei, por um amigo, porque estavam querendo matar ele, mesmo assim ele prega a verdade. E sabe o que o Lutero prega? Vocês que estão pagando pela salvação, parem de pagar. Sabe por quê? A salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E esta fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ora, ele pregando isso, a arrecadação da igreja diminuiu. Consequentemente, queriam a cabeça dele. A primeira tese de Lutero é a seguinte. Eu já estou encerrando. A primeira tese de Lutero, das suas 95, é: dizendo, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento. O que ele está dizendo é: o cristão ele não se arrepende apenas no momento em que há conversão. Sim, há este dia que nos marca, mas o cristão genuíno ele cresce em arrependimento todos os dias. E antes dele falar esse discurso e pregar essas teses, ele diz assim: eu, movido pelo amor. E começa. Consegue ver o que é amor de verdade? Olha, eu não vim da linhagem de pastores piadistas que estão preocupados apenas em trazer entretenimento à igreja. Não. Não larguei meu serviço para ser humorista aqui, de forma alguma. De forma alguma. Eu vim de uma linhagem de pregadores que tinham coragem, mesmo diante de uma sociedade totalmente contrária às suas crenças. Eu vim de uma linhagem de pregadores como Jeremias, que, como ele mesmo diz, o Senhor me fez galo de briga, expressão traduzida para hoje. Não vou abaixar a cabeça para essas coisas. Esses homens fiéis, cheios de amor no coração, esses fizeram, de fato, algo significativo para o reino de Deus. Porque através da vida destes homens, muitas outras foram transformadas. Só um exemplo antes de encerrar. Eu acho que foi um vídeo que eu coloquei sobre a missão da maternidade, de ser mãe. E ficou lá no Instagram, não sei quanto tempo. E uma irmã me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, Deus usou a sua vida para falar comigo. E o que eu estava falando ali, o que eu prego constantemente aqui, os vídeos são apenas edições das pregações. E eu falando de que a mulher que casou e teve filhos, os filhos passam a ser missão, vocação. Você não pode terceirizar os seus filhos, creche, estado, pai, mãe, vô, vó. Não, é parente, não, é seu. Você deve educar suas crianças. Então ela disse: pastor, eu estava com a matrícula pronta dos meus 3 filhos para colocá-los na creche. E orando. E eu vi o vídeo. Não vou colocá-los. Eu vou educá-los. Eu preciso assumir o meu papel. Que Deus possa nos dar a graça de que a pregação do Evangelho, aqui deste lugar, pregada por mim ou por qualquer dos irmãos, continue seguindo sempre a mesma tônica.
Porque é isso que vai salvar vidas. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, de uma oração ungida para ser abençoado, O que você precisa é, como Lutero diz, de um arrependimento contínuo, diário, a cada dia que você reparar as suas falhas. Que haja arrependimento e o desejo de mudar. Aí então a bênção de Deus será sobre nós. Amém, meus irmãos? Sozinho volto a olhar e vejo o caminho que destruí.